Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iniciamos em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, rogamos a paz e a bênção de Deus Altíssimo seja ao seu mensageiro Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, sobre todos os seus companheiros e seguidores. Pedimos a Deus Altíssimo seja que nos guie e nos guie sempre. E essa é a palavra que a gente repete em todos os dias e repetimos durante o nosso dia e noite diversas vezes. Assim dizemos: Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim walad-dallin. Ou seja, a gente, dentro da oração, sempre a gente repete Surat al-Fatiha, que todo muçulmano conhece, e em Surat al-Fatiha, no fim, nós pedimos Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ou seja, você se dirige a Deus e diz: ó Deus, guia-nos, encaminha-nos, orienta-nos ao caminho reto. As-sirat al-mustaqim. Depois, como se alguém perguntasse qual é esse caminho reto, aí você diz, e essa é a palavra de Deus Altíssimo seja, ele disse: Sirat alladhina an'amta alayhim. O caminho daqueles a quem o Senhor agraciou. Aí depois você diz: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Não ao caminho daqueles que têm a ira de Deus contra eles, e não ao caminho daqueles que são perdidos. Ou seja, Deus Altíssimo seja citou 3 caminhos. O caminho certo, o caminho de um grupo que se chama Al-Maghdub Alayhim, tem a ira de Deus sobre eles. E outro caminho que é o caminho daqueles que são perdidos, extraviados, esses são Ad-Dallin. E até em outro versículo, Deus Altíssimo seja cita algo sobre quem são os que estão no caminho reto. A gente falou, o caminho daqueles que o Senhor agraciou. Então, no outro versículo, Deus diz assim: e quem obedecer a Deus e ao seu mensageiro, estes são daqueles a quem Deus agraciou, entre os profetas, os verazes, os mártires e os virtuosos. Todos esses entram no círculo, estão entre aqueles a quem Deus agraciou e a quem e são daqueles que estão no caminho reto. Subhanallah. Então, são níveis. Os profetas são os primeiros, aqueles que são verdadeiros, dizem a verdade, seguem a verdade e estão sempre com a verdade. E depois os mártires, e depois abrange mais pessoas, os virtuosos em geral. Enfim, nós rogamos a Deus Altíssimo seja que sejamos desses a quem Deus guiou. Uma pergunta importante, e essa é uma experiência pela qual a gente passa como muçulmano. Eu passei por essa experiência, cada um de vocês passa por essa experiência, cada um dos irmãos, das irmãs que nos ouvem pode passar por experiência igual a essa. Qual é essa experiência? Como você identifica esse caminho? Às vezes a pessoa quer identificar o caminho conforme aquilo que ela tem de desejo. Eu quero que esse caminho seja dessa maneira. Molda a religião da maneira que a pessoa quer. Isso é errado. Não podemos moldar a religião. A religião, ela é de Deus Altíssimo seja. Ela é revelada ao mensageiro, a quem Deus elegeu como mensageiro para transmitir a mensagem. O mensageiro transmitiu a mensagem de maneira completa e perfeita. E quem duvidar disso, sai do círculo do Islã. E assim como o mensageiro transmitiu a mensagem perfeita e completamente, essa mensagem também existe entre nós perfeita e completamente. O problema é nós, ou seja, o grande desafio, não o problema, o desafio é a gente chegar a essa mensagem e a gente entender de maneira correta aquilo que o mensageiro transmitiu para nós. E isso precisa de método, isso precisa do
professor que te ensina, do sheik que pode fazer chegar essa mensagem até você. Então, uma experiência que podemos ter na vida é como identificar a religião. Deus disse o caminho certo e depois disse غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Aí a pergunta aqui, importantíssima essa pergunta, e é uma experiência. Quem são aqueles que têm a ira de Deus? Porque você disse, guia-me à senda reta, guia-nos à senda reta, a senda daqueles a quem o Senhor agraciou, não o caminho daqueles que têm a tua ira. Quem são esses que têm a ira de Deus? São aqueles que conhecem, mas não seguem. Principalmente antes da época do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, diversas pessoas que viveram em épocas de diversos profetas viram as evidências, conheciam tudo. E há muitos desses exemplos, por exemplo, entre os filhos de Israel, a quem Deus citou muito no Alcorão Sagrado, aqueles que estavam com Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, ou com outros profetas também dos filhos de Israel. Então, viram as evidências, conhecem tudo, porém não as seguem. Esses têm a ira de Deus. E aí depois você diz, e me desvie, me livre, ó Deus, do caminho daqueles que são perdidos. Quem são os perdidos? São aqueles que não conhecem, por isso se perdem, por isso se extraviaram. Um exemplo simples. Uma pessoa sabe como chegar a tal destino, mas ela, por teimosia, ela não pega esse caminho e não chega ao destino. Agora, outra pessoa, ela não sabe como chegar àquele destino, por isso, consequentemente, ela não chega também. Os dois não chegam, mas o primeiro não chega mesmo sabendo do caminho. E o segundo não chega porque nem soube do caminho, enganaram ele e falaram para ele que o caminho é por ali ou por aqui. Então, temos duas questões importantes. Al-ilm wal-amal. Vamos memorizar essas duas palavras. Em língua árabe são parecidas, só tem um trocadilho de letras. Al-ilm, o conhecimento. Al-amal, a prática, a ação, a realização. Então, devemos ter o conhecimento, ou seja, saber para onde ir, saber o que fazer, saber onde é o destino e depois realizar, seguir realmente o caminho desse destino. Então, o primeiro grupo que tem a ira de Deus, os dois grupos que nós rogamos a Deus sempre que nos livre de ser deles, não quero nem ser desse grupo nem desse grupo, quero ser do grupo certo, do caminho reto. O primeiro grupo do qual eu peço a Deus que me livre, que tem a ira de Deus, então eles têm o conhecimento, mas não têm a prática. O segundo grupo do qual eu peço a Deus que me livre, que são os perdidos, eles não têm o conhecimento e consequentemente também não tiveram a prática, ou a prática deles foi incorreta, mesmo tendo a boa intenção. Então, percebe-se que o primeiro grupo, que tem a ira de Deus, eles já têm a má intenção. Agora, o segundo grupo, que são os perdidos, tem entre eles quem tem a má intenção já por não ter procurado conhecer, por isso se perdeu, e até mesmo entre eles tem quem tem a boa intenção. E aqui também a gente entende mais sobre os diversos caminhos que nos são apresentados. Aqui você tem de um lado judeus, de outro lado cristãos, e o caminho do monoteísmo, o caminho correto, que é o caminho do Islã. Então, essa também é uma questão importantíssima. E outra questão também que nós temos visto que muitas pessoas têm tido essa experiência. Uma outra questão, a palavra que eu citei, que é moldar. E essa é uma experiência também minha.
Isso não estou falando de outras pessoas, eu falo daquilo que eu vi em outras pessoas, e também a gente acaba por passar por isso, porque todos nós temos o ego, né? E o nosso ego, ele nos ordena coisas que são corretas ou coisas que são erradas. Por isso, em língua árabe, a gente diz an-nafs al-ammara bis-su'. No Alcorão Sagrado, quando Deus citou a história de Yusuf, alayhi salam, do profeta José, dentro da sura, quando Deus descreve o que aconteceu com José e como ele foi um exemplo para o jovem que quer realmente seguir o caminho correto, e Deus citou sobre o ego, inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'. O ego, ele ordena o mal. O que tem a ver isso com entender a religião, com a prática da religião? Eu citei o termo moldar. Às vezes a gente acaba por conhecer a religião. Entre tantas pessoas no mundo, graças a Deus, Deus elegeu você para você ter condições de aprender sobre a religião dele. E você aprendeu. Agora, tem gente que tem a tal experiência. Se eu me sentir bem, eu vou seguir, eu vou continuar. Já começa a moldar, que tem que ser assim, tem que ser A, B, C. Ou, por exemplo, tem gente entre nós que conheceu a religião por causa de um modismo, gostou de alguma atitude de alguém que é muçulmano. Isso existe muito. E as boas atitudes fazem parte da religião, graças a Deus. Agora, a pessoa só se tornou muçulmana por causa daquela atitude. Isso é bom. Porém, o que vem depois é que pode ser que a pessoa ela veja más atitudes de outras pessoas, que também são denominadas muçulmanas. Aí a pessoa abandona a religião por causa dessa atitude má. Então vamos retornar e rever essa experiência. Eu devo ser muçulmano baseado na evidência, não na experiência que eu quero ter, que eu desejo ter. Ou seja, existem as evidências para provar que al-Islam é a religião de Deus, é a religião da verdade. O que acontece no mundo hoje em dia entre os muçulmanos, como está a situação dos muçulmanos no Oriente, no Ocidente, aqui e acolá, isso é uma outra questão. Isso faz parte da fraqueza dos muçulmanos hoje em dia. Então, individualmente, cada muçulmano é forte, é correto. Alhamdulillah. Agora, como grupo e no sentido de grupo e no sentido de nação, os muçulmanos têm os seus erros hoje em dia e estão a faltar para com a humanidade por não apresentar o Islã de maneira correta. Porém, voltamos e dizemos, devemos conhecer o Islã conforme as evidências. Existem as evidências que comprovam que Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, é um verdadeiro profeta. Alhamdulillah. Existem as evidências que comprovam que o Alcorão é uma verdadeira revelação de Deus. Aí, entre essas evidências, o anúncio da profecia de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, nas escrituras anteriores ao Alcorão. Essa é uma evidência e existem centenas delas. Por exemplo, existem a situação pessoal do mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele. Quem ele era na época em que ele viveu. E o que as pessoas diziam dele. E como foi a publicação da mensagem de Deus a ele e como ele a publicou e como ele a transmitiu. Essa é uma evidência. E nesse segundo ponto existem diversas histórias. Existem os milagres, que são os milagres sensoriais, aquilo que foi visto na época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e que ocorreu com ele, e que ele mostrou para as pessoas que conviviam com ele,
e são anormais, fatos anormais. Isso ocorreu com Jesus, com Moisés, com outros profetas, com Abraão e etc. Por exemplo, Jesus ressuscitou o morto, curou o doente, o leproso, o cego da cegueira, e etc. Falou sobre assuntos que ninguém conhecia, que são assuntos do incógnito, do invisível e assim por diante. Então, Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, fez isso também. Mas esses sinais, essas evidências são assuntos que só as pessoas na época viram e nos foram transmitidas. Assim como cremos que aquilo que foi transmitido sobre aquilo que Jesus falou, sobre aquilo que Jesus fez e operou de milagres, nós acreditamos, assim como acreditamos nesses, acreditamos nos milagres que Muhammad sallallahu alaihi wasallam também realizou. Evidências, também outros tipos de evidências, aquilo que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, anunciou que ocorreria futuramente. E ele não pode ter conhecido sobre esse acontecimento futuro a não ser pela revelação de Deus. É impossível que um homem que viveu há cerca de 1400 anos atrás, no deserto de Meca e em Al-Medina, naquela época e naquele lugar, pudesse dar essas informações. E existem centenas desses exemplos. Além dos milagres, que são os milagres científicos e assim por diante. Então, o conhecimento daquilo que vem no futuro, seja na época dele, depois que ele falou, aconteceu ele estando vivo, ou depois de sua morte. Enfim, essa experiência é importante. Talvez muitos de vocês tenham visto pessoas que aderiram à religião e depois a abandonaram. Não é bem aquilo que eu esperava. Não é aquilo que ele moldou em sua cabeça. Então, qual que é o desafio aqui? É conhecer a religião conforme as evidências. Ocorra o que ocorrer no mundo. Falem o que falar no mundo. As pessoas podem atacar a religião ou atacar aqueles que aderem à religião. Podem falar mal ou bem. Isso não muda em nada a evidência da verdade do Islã. Finalizo lendo o versículo onde Deus Altíssimo Seja citou esse exemplo das pessoas que esperam algo e não têm aquilo, então elas acabam por tropeçar, por abandonar a fé e abandonar a crença em Deus Altíssimo Seja. Hoje em dia isso se denomina a teoria da prosperidade, né? Eu quero ser próspero. Se eu for próspero quando eu adentrar na religião, isso está certo. Se der tudo errado, se eu for perseguido, se eu tiver dificuldades, está errado. Não é assim. Deus Altíssimo Seja disse assim: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Há entre as pessoas quem adora a Deus com dúvida. Ou seja, ele está na beirada, ele não entra no núcleo, ele não adere à adoração a Deus Altíssimo Seja como deve. E entre as pessoas há aqueles que adoram a Deus em parte, adoram a Deus com dúvida. Então, se ocorre algo de bom para ele, aí ele continua, ele se firma nesse caminho. E se acontece algo de mal para ele, Deus disse assim: انقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة. Ele tropeça, cai para trás e assim ele perde esse mundo e o outro. Aí é narrado que um dos companheiros do profeta, que a paz de Deus seja com ele, disse assim: esse versículo foi revelado quando algumas pessoas em Medina, ou seja, chegavam até Al-Medina, onde o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, residia. Eles chegavam até Al-Medina. Aí o cidadão dizia assim: se a minha mulher der à luz a um filho, e se os meus bens se multiplicarem, هذا دين خير. Essa religião é boa, então eu continuo. E se a esposa não der à luz a um filho, a família não crescer, não prosperar,
E se os meus bens não se multiplicam, e se os bens dele não se multiplicam, ele diz, Hadha dinu su. Essa é uma religião má. E ele abandona. Ele dá as costas e tropeça. Então, não é esse o critério para a gente conhecer realmente a verdade da religião ou a religião verdadeira. Outra experiência importantíssima também. O que é mais importante na religião? O mais importante na religião é a crença. A pessoa ter uma crença firme, uma crença inabalável. Nós passamos por altos e baixos, por momentos fáceis, por momentos difíceis. A nossa fé, ela aumenta e diminui. Isso é certo. E Deus Altíssimo Seja citou isso. E citou para nós qual é o remédio para aumentar a nossa fé. Lembrar o seu nome, aprender sobre a religião, praticar mais a religião em geral, as orações, se dirigir a Ele e assim por diante. Porém, o mais importante é a crença e é que essa crença seja inabalável, seja nos momentos ruins e baixos, ou seja nos momentos fáceis e nos altos. Por isso é importantíssimo a gente saber como ler o Alcorão. É uma experiência também. Como ler o Alcorão? O que você procura no Alcorão? Vamos perguntar a nós mesmos. E vamos um irmão perguntar para o outro, uma irmã perguntar a outra. O Alcorão está realmente interferindo no seu pensamento, na sua crença, na sua consciência, no seu coração? Ou seja, o Alcorão está a influenciar a tua vida ou não? Isso depende muito como a gente lê o Alcorão. Se a gente lê o Alcorão pensando que o Alcorão é um livro de conhecimento, o que eu quero dizer com isso? Pensando que o Alcorão é um livro de informações, o Alcorão não vai influenciar positivamente na tua vida. Agora, se a gente lê o Alcorão pensando com o pensamento que o Alcorão é um sistema para mim, aí o Alcorão vai influenciar na tua vida. Dou um exemplo para você. Existem muitos personagens que são citados por Deus no Alcorão como exemplos para nós. Os profetas, alguns outros personagens que foram citados, os inimigos dos profetas, Fir'aun, Qarun, versículos que são revelados no Alcorão que se referem a episódios da época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e aí Deus fala sobre aqueles que aderiram à mensagem do mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele. E há versículos nos quais Deus faz referência àqueles que foram inimigos do profeta e não aderiram à mensagem dele. Então, esses personagens, a gente nem conhece os detalhes sobre eles. Ou seja, é isso que eu quero dizer. Não leia o Alcorão como um livro de informações. Deus não falou para você em que época que viveu o faraó. Qual era o nome dele? Que idade ele tinha quando ele enfrentou Moisés, que a paz de Deus esteja com ele? Qual era o número de pessoas em seu exército? Onde exatamente ele se afogou? Onde Deus afogou ele? E o que aconteceu exatamente naquele episódio? Então, não é para você ter informações. Quando Deus fala sobre faraó, é para você não ser um faraó. Ou seja, não é um livro de informações. Eu devo ler o Alcorão pensando que é um livro que é um sistema de vida. Ou seja, um livro para a educação, não para a informação. Tem diferença entre informação e educação. Não é todo mundo que é informado que é educado. A pessoa pode ter os mais altos níveis de graduação. É doutor em diversas áreas e matérias, mas ele não é educado. Ele é informado. E pode ter uma pessoa que é quase analfabeta ou analfabeta. Tem no máximo primário, mas ele é educado.
Por quê? Porque ele tem a educação do Alcorão. Então, uma experiência importantíssima, é uma experiência minha e de muitas pessoas de quem eu ouvi. Leia o Alcorão não como um livro de informação, mas como um livro de educação, para ele ser um sistema de vida. Então aqui a gente também vê um erro muito grave em todos os assuntos. Pode ser no assunto da leitura do Alcorão, pode ser no assunto de diversas partes da nossa vida. De acordo com aquilo que você pensa sobre o assunto, vem a sua conclusão sobre o assunto. E aí você conclui certo ou errado. Se o seu pensamento está errado, você vai sair com uma conclusão errada. Se o seu pensamento está certo, você, se Deus quiser, vai ter uma conclusão certa. Uma conclusão correta, uma conclusão certa. Então, a gente aqui falou sobre não moldar a religião da maneira que a gente quer, não querer deixar a religião conveniente de acordo com aquilo que a gente almeja ou a gente deseja. Também ler o Alcorão da maneira correta e sempre ter o critério da evidência, o critério das evidências que levam à verdade. Para finalizar, um exemplo disso, da evidência. Deus Altíssimo seja, citou sobre o assunto das evidências, aquilo que as pessoas criam de pensamento errado, de crendice errada, de atitudes erradas, tudo baseado naquilo que a pessoa quer. Aí Deus disse assim: وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. E eles, ou seja, esses que são adoradores de ídolos e que inventaram religião e crenças que não são verdadeiras, eles não têm conhecimento algum. Eles apenas conjecturam. Eles pensam que é assim, mas não é. Então é importante para o jovem muçulmano, para a jovem muçulmana, tomar as evidências como critério para saber a verdade, e isso precisa de muita paciência, muita pesquisa, e junto com isso também a gente procurar a tranquilidade que todo mundo procura. Mas, cuidado, a tranquilidade não é o único critério. Eu me senti bem quando eu fiz tal coisa, eu me senti bem quando eu estive em tal lugar, ou quando eu acreditei em tal coisa. Se sentir bem também não é critério. E os próprios profetas, às vezes, tinham tranquilidade, e na maioria das vezes em suas vidas tiveram maus momentos. E aí, Deus dirigiu a palavra ao profeta, que a paz de Deus esteja com ele, quando ele tinha um problema. E quando ele tinha o peito estreito, traduzindo literalmente o que Deus falou. Ou seja, ele estava agonizado por aquilo que as pessoas falavam sobre ele. Então ele não estava em momento tranquilo. O que Deus disse para ele? Disse assim: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Deus diz assim, e nós sabemos, ou seja, Deus sabe, né? Mas é o pronome da majestade, que Deus Altíssimo seja sabe. Ele disse, e nós sabemos que o teu peito se contrai, é estreito, por aquilo que eles falam, por aquilo que eles dizem contra você, pelas acusações que eles dirigem a ti. Ou seja, nos dias de hoje, também aqui uma outra lição importante, vamos desviar um pouco. Não esperem que o Alcorão tenha as mesmas denominações da nossa época. O Alcorão falou sobre como eu combato o estresse? Não falou. Está errado quem respondeu que não falou. O Alcorão não chamou de estresse, mas Deus Altíssimo seja denominou isso ao qual denominamos estresse na nossa época, ou a depressão, ou essas doenças que estão a acabar com a vida de pessoas, com as vidas de muitas pessoas. Deus falou sobre isso, denominou com outras denominações. Falou de outra maneira. E aqui que nós precisamos ler com atenção ou
aprender, principalmente aprender com quem pode extrair essas soluções e esses assuntos para nós do Alcorão. Então Deus disse para o profeta, e nós sabemos que o teu peito se contrai, você está entristecido com aquilo que eles falam. O que Deus diz então para ele? O ordena a fazer o quê? Diz assim, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Então o que você faz quando você está nessa situação? Não está tranquilo, está com o peito comprimido, estreito, tem um aperto. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Louve o nome de teu Senhor. Então, quando você está nessa situação, então faça o seguinte, louve o nome de teu Senhor. Subhanallah. Lembre o nome de Deus. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Antes de pedir a ajuda, o auxílio a qualquer pessoa, lembre de Deus. E saiba que todos os assuntos estão na mão de Deus Altíssimo seja. Não há nada que se move nesse mundo senão com a criação e a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Não posso estar tranquilo a não ser que Deus assim tenha decretado para mim. Não posso estar intranquilo a não ser que Deus Altíssimo seja tenha permitido que isso aconteça. Então Deus disse a ele, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Louve então o nome de teu Senhor, ou seja, lembre de mim. Esteja comigo. E disse, وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. E seja daqueles que prostram. Ou seja, recorra a lembrar o nome de Deus e recorra à oração. Quem de nós, quando tem um problema, tem um desafio, chega e reza a Deus. Se lança prostrado a Deus Altíssimo seja, rogando a Ele uma saída, uma solução para esse problema. Essas são algumas questões que nós citamos sobre algumas experiências para o jovem muçulmano, são relacionadas à crença, à religião, à adoração. Rogamos a Deus Altíssimo seja que nos guie sempre, que estejamos sempre no caminho certo. E rogamos a Deus Altíssimo seja que nós possamos alcançar o conhecimento benéfico, que possamos ter um coração tranquilo e um coração devoto a Ele, subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.